Fala, meu aluno, tudo bem, amigão? Então vamos agora para o estudo da hipérbole. Amigão, esse camarada que a gente chama de hipérbole é a coleção de todos os pontos, bem semelhante ao que fizemos na elipse. É a coleção de todos os pontos, onde a diferença é subtração das distâncias desses pontos a cada um dos focos é sempre constante. Lembrando que essa diferença está em módulo, ou seja, significa uma coisa. Se eu pegar, por exemplo, este ponto P, e aqui tivermos o foco de número 1, e aqui tivermos o que eu chamo de foco número 2. Aqui está. Então, se a gente fizer a diferença da distância desse ponto P a esse foco, desse ponto P até esse foco de número 1, essa subtração vai ser exatamente a mesma do que pegando, por exemplo, este ponto Q e fazer a diferença dessas duas distâncias. Então, independente de qual ponto peguemos, feio, né? De qual ponto a gente pegar, sempre a ideia vai ser a mesma. Por exemplo, se eu pegar esse ponto A1, a subtração desse camarada até esse, desse camarada até esse, vai ser a mesma que fizemos desse ponto P e desse ponto Q que estamos falando aqui. Se eu fizer a mesma coisa para esse ponto A2, também teremos a mesma ideia para esses camaradinhas. Então, sempre vai estar valendo isso daqui quando a gente estiver falando de hipérbole. Então, quando a gente fala de elipse, a gente está falando de soma. Quando a gente fala de hipérbole, a gente está falando de subtração. Então, temos aqui o caso em que os nossos focos, ou melhor, a reta que contém os focos, ela será uma reta paralela ao eixo X. Posso ter uma elipse assim, que por sinal essa reta que contém os dois focos, ela tem um nome para a gente. Nós a chamamos de reta focal. Aqui está. Reta focal. A mesma coisa vale para elipse. Elipse também tem uma reta focal. O que é uma reta focal? É a reta que contém os dois focos. A mesma coisa temos para essa hipérbole. Isso aqui também é uma hipérbole. Só que aqui no caso, a nossa reta focal, diferente do primeiro caso, ela é paralela ao eixo Y. Então aqui está, olha. Então a nossa reta focal, que é essa reta que eu desenhei aqui na perpendicular ao eixo X no caso, né? Foco F1, foco F2. Essa nossa reta focal, ela é paralela ao eixo Y, diferente daquela dali, beleza? Então podemos ter os dois tipos. Está aqui reta focal e reta focal. E da mesma forma como fizemos no estudo da nossa elipse, a gente também tem o que eu chamo de distância focal. O que vai ser a distância focal? É a distância do foco de número 1 até o foco de número 2. Agora, o que aqui estarei chamando de Fzinho é a distância de F1 até o centro da nossa hipérbole. Sim, a hipérbole também tem um centro, que é correspondente a esse ponto aqui. Centro x0, y0. Então, o que a gente vai chamar de Fzinho é a distância de F1 até C. Então, vou colocar aqui abaixo para a gente. Deixa eu apagar um pedaço aqui, para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Então, eu tenho que a distância do centro até qualquer um dos focos é exatamente a mesma. E essa distância eu vou estar chamando de Fzinho. A ideia de semidistância focal, semifocal. E aqui nós temos que a distância focal, que é a distância do foco F1 até o foco F2, equivale para a gente a 2F. Aqui está. Ficou claro então, amigão? Beleza essa ideia? Massa. Mas, Pedrinho, então esse camarada, ele também vai ter o que eu chamo de eixo maior e eixo menor? Bem, de forma diferente ao que vimos lá no estudo da nossa elipse, aqui a gente não tem eixo maior e eixo menor. Aqui a gente vai ter o que eu chamo de eixo real e eixo imaginário. O eixo real equivale a essa distância dos pontos mais extremos que temos de cada uma dessas nossas curvas aqui da nossa hipérbole. Então esse camarada aqui, ó, que eu estou destacando de vermelho, ou melhor, de vermelho é a nossa distância focal, que chamamos de 2F. Então esse camarada aqui, ó, que agora eu estou colocando tracejado de azul, esse camarada aqui vai corresponder para a gente
a nossa distância do eixo maior. Então, vou destacar aqui, olha. Vou colocar esse camarada bem aqui. Aqui está. Então, esse daqui vai ser o nosso eixo real. Eixo real. E esse nosso eixo real, ele vai ser representado por 2A. Aqui está. Então, significa que cada pedacinho desse daqui vai estar medindo Azinho. Tudo bem? Ficou clara essa ideia? Agora, a gente vai tentar encontrar um outro camarada que a gente chama de eixo imaginário, que é o que está faltando aqui pra gente. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar as retas que eu chamo de assíntotas das minhas hipérboles. Assíntota equivale àquela reta que a minha hipérbole ela vai tender a se encontrar, mas ela nunca vai encostar. Então, essas duas retinhas aqui, elas são as assíntotas da minha hipérbole. Ao fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou agora pegar essa semidistância focal e vou desenhar a mesma distância aqui nessa reta. Como aqui eu tenho uma distância de 5 quadradinhos, eu vou procurar essa mesma distância aqui também. Mas, Pedrinho, como é que a gente pode fazer isso geometricamente? Basta você desenhar aqui uma circunferência, olha. Então, essa circunferência que eu estou desenhando aqui agora para você, ó, significa, então, que a gente vai manter o mesmo raio para esse camaradinha. Aqui está. Então, significa que essa distância que eu tenho aqui vai ser essa mesma distância que aparece aqui pra gente. Então, significa que aqui eu vou ter um camarada chamado de Fzinho, que é essa semidistância focal que aparece aqui pra gente. Só representar aqui abaixo o centro C de coordenada x0, y0. Bacana! Então, essa daqui que vai ser o nosso valor de F. No momento que essa circunferência toca essa assíntota que aparece aqui pra gente, esse valor dessa vertical aqui que eu estou destacando para você, e dessa outra vertical, independente de qual seja, essa distância que temos entre esses dois camaradas é o que chamamos de eixo imaginário. Aqui está. Então, esse camarada é o que equivale ao nosso eixo imaginário. E esse nosso eixo imaginário, ele vai ser representado para a gente como 2Bzinho. Bem, então se esse camarada todo vale 2Bzinho e temos toda uma simetria nessa figura, significa então que teremos Bzinho em cima e Bzinho embaixo. E perceba que esse Bzinho, ele representa o quê? Esse Bzinho vai representar para a gente o semi-eixo menor. Semi-eixo imaginário, me desculpe. Então, olha outros camaradas que teremos aqui. Então, pra gente, o que é Azinho, o que é Bzinho? O Azinho, independente da situação, ele vai ser o nosso semi-eixo real. E o Bzinho, independente dessa hipérbole, será o nosso semi-eixo imaginário. Lembrando que semi é a mesma coisa que dividir por 2, então seria metade desse camarada. E perceba que aqui a gente consegue fechar um triângulo retângulo, olha, formado por esse pedaço da assíntota com esse outro camaradinho aqui. Então, com isso, eu consigo relacionar o meu valor Azinho, o meu valor Bzinho e o meu valor Fzinho. Como é que a gente vai conseguir relacionar esses caras? Teorema de Pitágoras. Com isso, nós teremos aqui que Fzinho ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então perceba, cara, você tem que tomar muito cuidado com isso daqui, que essa fórmula ela é muito semelhante ao que fizemos na elipse. Qual a diferença? É que aqui elas trocam de lugar. O F e o Azinho vai estar trocando de lugar aqui nesse caso. Agora, para a gente pegar e entender legal isso daqui, perceba que a nossa semidistância focal Fzinho, que é isso daqui, ele é maior do que esse semi-eixo real que aparece para a gente. Então, se a gente fizer a mesma proporção da excentricidade, que trabalhamos na elipse, ela também vai estar aparecendo aqui para a gente. A excentricidade vai continuar sendo a razão desses dois valores.
o F dividido pelo A. Só que como o meu F ele é muito maior do que o Azinho, então esse nosso resultado ele sempre vai ser maior do que 1. Ou seja, a minha excentricidade é sempre maior do que 1 quando a gente fala de hipérbole. Então você está fazendo uma questão até mesmo de verdadeiro ou falso, múltipla escolha, verdadeiro e falso, tanto faz. Toda vez que você tiver uma excentricidade maior do que 1, você está tratando de uma hipérbole. Se essa excentricidade está entre 0 e 1, significa que você tem uma elipse. A excentricidade nula seria quando a distância focal vale 0. Aí você teria uma circunferência, que é quando esses focos seriam coincidentes, que obviamente não é interessante aqui pra gente. Tranquilo? Então é isso que vai acontecer. E veja que esse triângulo retângulo, ele apareceria independente aqui dessa situação, olha. Só terminando aqui a nossa circunferênciazinha para a gente destacar esse triângulo retângulo que aparece aqui para a gente. Na verdade, eu não quero só destacar esse triângulo retângulo. Eu gosto muito de destacar, na verdade, é um retângulo que a gente acaba formando com os eixos imaginários e reais. Olha aqui, ó. A gente acaba formando esse retângulo. E veja que a diagonal desses retângulos aqui, ela sempre estará contida nas assíntotas. Sempre estará contida nas assíntotas. Pronto, aqui está. Então a gente sempre vai poder desenhar esse retângulo aqui e perceba que as diagonais desse retângulo vai estar sempre contendo o quê? Elas estarão sempre contidas nessas nossas duas assíntotas que aparecem para a gente. Bem, então veja que são assíntotas que passam sempre pelo centro da nossa hipérbole, tudo bem? E além disso, o que a gente vai ter? A gente consegue tranquilamente calcular seus coeficientes angulares. Olha aqui, coeficiente angular dessa assíntota, cateto oposto por cateto adjacente, a tangente do ângulo, seria B sobre A. Essa daqui seria o mesmo valor dessa tangente, só que é o oposto, trocando-se o sinal. Então essa seria B sobre A e essa daqui menos B sobre A. Mas Pedrinho, como é que eu faria, por exemplo, para encontrar a equação dessa assíntota? Você tem um ponto que é o centro e tem o coeficiente angular. Com um ponto e o coeficiente angular, o que você faz? Ioiô e xoxô. Pelo ioiô e xoxô, você consegue encontrar as equações dessas assíntotas. Então, amigão, esses são os principais elementos que aparecem para a gente, que são elementos que vão aparecer aqui também. A ideia é sempre a mesma. Vamos focar, vamos lá, com a mesma ideia que eu trabalhei aqui. Então, olha aqui, ó. Isso daqui que eu estou destacando de vermelho seria a nossa distância focal. É o Fzinho que está aparecendo para a gente, tanto em cima, aqui, ó, quanto embaixo. Tudo bem? Esses pontos onde esses camaradas tocam a nossa hipérbole são os pontos mais extremos dessa nossa hipérbole, como se fosse um ponto de máximo e ponto de mínimo. Essa distância vai continuar sendo a nossa ideia de quê? De ser o nosso eixo real. Então perceba que o eixo real, ele sempre está contido na reta focal, tudo bem? Aqui nós desenhamos as nossas assíntotas. Se eu desenhar uma circunferência que passa por essas assíntotas, a gente vai conseguir encontrar o que a gente chama de eixo imaginário. Aqui está. Perceba que o que vai estar sendo o nosso eixo imaginário equivale à distância desses pontinhos aqui, onde esse círculo com raio sendo igual a esse Fzinho que aparece para a gente, essa distância entre esses dois pontos é que vai estar sendo a nossa ideia do eixo imaginário. Então aqui está, ó. Temos aqui o ponto B1, B2. Esse segmento equivale ao nosso eixo imaginário. Aqui é a mesma ideia, olha. Ponto B1, B2. Essa distância vai equivaler ao nosso eixo imaginário, que, por sinal, de forma semelhante ao que fizemos ali, temos aqui o mesmo retângulo aparecendo para a gente. Olha, o mesmo retângulo formado por esses pontinhos que o círculo toca as nossas assíntotas. Aqui está. Temos o mesmo retângulo aqui aparecendo para a gente. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Veja que temos sempre a mesma ideia para esse camaradinha. Aqui temos a ideia de semi-eixo real valendo Azinho
semi-eixo real valendo Azinho. Temos também aqui a ideia do semi-eixo imaginário valendo Bzinho, semi-eixo imaginário valendo Bzinho. E temos aqui a mesma ideia desse camarada valer Fzinho, destacando-se esse triângulo retângulo, relacionando da mesma forma essas três medidas de acordo com essa fórmula que eu coloquei aqui para vocês. Tudo bem? Excentricidade, mesma ideia, vai ser F dividido pelo semi-eixo real que aparece aqui pra gente. Essa proporção sempre vai me dar uma excentricidade maior do que 1. Sempre vai estar valendo essas ideias. Agora, de forma semelhante, o que vai estar sendo agora pra gente o que seria as equações dessas assíntotas aqui? Bem, para isso eu vou precisar do centro C da nossa hipérbole. Sempre você vai precisar do centro. Beleza, perceba que essa assíntota ela passa pelo centro da nossa hipérbole e além disso eu consigo encontrar o quê? Eu consigo encontrar o seu coeficiente angular. Basta trabalhar com tangente do ângulo. Veja que aqui temos a mesma medida Azinho e aqui eu tenho a mesma medida Bzinho. Então eu te pergunto, o que vai ser o coeficiente angular desse camarada? A sobre B. Então a ideia vai ser exatamente a mesma. Veja que é o mesmo coeficiente angular desse daqui? Infelizmente não. Então veja que quando a gente tem a nossa hipérbole em pé, o coeficiente angular é B sobre A. Quando eu tenho ela deitada, o meu coeficiente angular vai ser A sobre B. Tome muito cuidado com isso na hora que você fazer esse tipo de cálculo, beleza? Então perceba que você vai inverter esses valores dependendo se a minha hipérbole estará em pé ou se ela estará deitada como desenhamos aqui. Agora, uma das coisas mais importantes é você conseguir relacionar essa fórmula com essa posição da hipérbole, beleza? Primeira coisa que eu quero que você perceba, tá vendo esse sinal de menos aqui, olha? Tá vendo esse sinal de menos aqui que aparece pra gente? Veja aqui, ó, macete, na frente do menos eu não tenho y, o y é em pé, não é? Então significa que ela vai estar em pé. Pronto, essa é a ideia. Agora olha aqui, olha. Depois desse menos, eu não tenho x. O x ele não é horizontal, então significa que ela vai estar o quê? Deitada, horizontal, que nem o nosso eixo x. Então o esquema, um macete para você saber se ela vai estar em pé ou deitada, basta prestar atenção no camarada que está depois do sinal negativo. Ficou claro isso? Agora, olha que bacana também. Como é que a gente vai saber o que vai ficar abaixo do x e o que vai ficar abaixo do y? Basta você perceber o que ele está paralelo. O Azinho não é paralelo a x? Então significa que aqui eu vou ter semi-eixo real abaixo do x. Pronto. Agora aqui, olha. O Bzinho, eixo imaginário, ele não é paralelo a y em pé? Então esse camarada vai estar abaixo do y. Está aqui, semi-eixo imaginário. É isso que você vai ter para esse camarada. Vem aqui de novo, mesma ideia. O Azinho, que aparece aqui pra gente, ó, esse camarada, o Azinho, eixo real, ele não está em pé? Se ele está em pé, abaixo do y, está aqui. Se ele está em pé, abaixo do y. Agora aqui o Bzinho. O Bzinho é eixo imaginário. Ele está deitado. Se ele está deitado, paralelo a x. Está aqui, ó, abaixo do x. Sempre dessa forma que a gente vai estar relacionando isso. Aí qual é o esquema? A partir do momento que você consegue interpretar essa fórmula da mesma ideia de circunferência, veja que o centro sempre vai estar subtraindo aqui dentro desses parênteses aqui, que eu destaquei para você, você já consegue de cara, só de observar a fórmula, encontrar o valor de A e o valor de B. Basta tirar a raiz quadrada, exatamente igual o que faríamos na elipse. Tira a raiz quadrada desse cara, tira a raiz quadrada desse cara, já tem o valor do eixo real e do eixo imaginário, semi cada um. Multiplica por 2, já tem os valores dos eixos. Se você tem o A, tem o B, você consegue encontrar o F a partir do Teorema de Pitágoras. Então você tem todas as informações, ainda consegue calcular a excentricidade, como ele coloca aqui para você. Então veja que você não fica na mão de acordo com essa figurinha que eu acabei de desenhar. Então, só terminando de destacar, agora nessa segunda figura, esse camarada aqui, agora é o nosso eixo real, ou seja, ele está na vertical paralela a y, de acordo com essa fórmula, e aqui nós temos deitado o nosso eixo imaginário, aqui está, que é dado pela distância do segmento B1, B2.
Então esse camarada aqui é que vai ser o meu eixo imaginário. O qual esse camarada aqui vai estar valendo 2Bzinho e esse camarada aqui vai estar valendo pra gente 2Azinho. Fazendo o semi, que é a metade de cada um desses camaradas, conseguimos relacionar com aquela fórmula, tudo bem? E aqui, da mesma ideia, teremos a nossa reta focal, que é correspondente a essa reta que contém os dois focos, beleza? Vou até destacar esse nome aqui para você, que independente da situação, e até mesmo valendo para elipse também, a nossa reta focal equivale à reta que contém os dois focos, tá aqui, ó. É a reta que passa pelos focos de número 1 e de número 2. Tranquilo, amigão? Bem, provavelmente você deve ter assustado com esse tanto de informação, com esse tanto de letra. Agora, vamos tentar facilitar? Espero que você esteja descansado e eu quero que você acompanhe agora na telinha isso de uma forma mais interativa. Você vê todas essas construções, conseguir confirmar numericamente para toda e qualquer hipérbole que apareça para você. Belezinha? Só lembrando que aqui abaixo está o botão interatividade. Quando você clicar, vai abrir outra página e você vai poder fazer as mesmas movimentações e confirmar tudo direitinho, fazer as suas brincadeiras do jeito que você quiser. Deu problema, aperta F5, volta tudo ao normal, belezinha? E você vai poder fazer tudo novamente, tranquilo? Então acompanhe na telinha todas essas informações numéricas.